eu estou falando tudo isso, amado, porque se todas as palavras que são pregadas aqui, elas vêm do Senhor, elas são palavras para as nossas vidas, para transformar nossas vidas, essa aqui eu estou te dando, e antes de entregar ela para você, eu estou dizendo que ela é uma palavra profética e é uma palavra de direção. Amém? De direção. Então entenda, recebe essa palavra que é direção de Deus para a tua vida. Amém? É através dessa direção que você vai encontrar a bênção de Deus, que você vai chegar aonde Deus quer te levar. Amém? Glória a Deus. Se você pensa assim, fala assim, mas pastor, aonde é que Deus quer me levar? Jeremias 29:11 diz assim, eu é que sei os planos que tem para vós, outros, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal. Para o quê? Vos dar, na minha versão diz assim, para vos dar o fim que esperais. Amém? Então entenda, querido, olha só, aonde Deus quer me levar? Aonde você espera chegar. Que muitas vezes você deseja algo muito bom, você deseja uma felicidade que você não consegue nem explicar ela, entende? É para aí que Deus quer te levar, é para este lugar que Deus quer te levar, amém? Então abra a tua Bíblia lá no segundo livro de Reis. Eu quero compartilhar essa palavra profética contigo, capítulo 4. Segundo livro de Reis. Amém. Amados. Segundo livro de Reis, capítulo 4. A partir do verso 1 diz assim. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que te hei de eu fazer? Declara-me o que é o que tens em casa? E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão o quê? Diga bem forte, uma botija de azeite. Amém? Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém ele disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Glória a Deus. Querido, nós estamos vendo, né? Começamos a ler esse texto aqui dizendo que uma mulher, esposa de um homem crente, de um homem de Deus, de um homem que pregava o evangelho, de um profeta, de um homem que vivia também do evangelho. E a palavra está dizendo aqui que esse homem morreu. Porém, amado, esse homem tinha dívidas, né? Quem não as tem? Esse homem, ele estava devendo. E os credores
quando chegou, né, venceu as contas desse homem, eles vieram cobrar as dívidas, porém não encontrou mais o homem, pois ele havia o quê? Morrido, amém? E ele encontrou, esses credores encontraram a mulher, e ele cobrou a dívida, eles cobraram a dívida da mulher, e a mulher disse que ela não tinha nada, e ela não tinha nada por quê? Talvez não é porque não tivesse herança, talvez era porque o marido, porque a Bíblia não diz aqui a respeito ou do que ele morreu, se ele sofreu um acidente, se foi um mal súbito, ou se foi uma enfermidade. De repente, esse homem morreu de uma enfermidade. E as dívidas que eles tinham foi porque eles gastaram o que tinha lutando para poder curar o esposo, levando ele em médico, comprando remédio. E o marido acabou morrendo. Mas o fato é que a mulher ficou com uma dívida. E quando os credores vieram cobrar dela, ela não tinha o dinheiro para pagar. Então, eles falaram, olha, acredito que eles devem ter dado a ela um prazo, paga em 2 semanas, paga em 3 semanas, paga em 1 mês, porque se você não pagar em 1 mês, eu vou vir, e se não tiver o dinheiro para pagar essa conta, eu vou receber de qualquer maneira. Então, eu vou levar os teus 2 filhos para serem servos. Eu vou levar os teus 2 filhos como escravos. E acredito que essa mulher ficou ainda lutando, procurando uma forma de arrumar dinheiro para poder pagar essa dívida. Mas ela se lembrou que havia um profeta, havia uma liderança sobre a vida dela. Não era somente sobre o marido que havia morrido, mas havia um pastor que cuidava dela e cuidava da sua família. E ela foi procurar esse pastor, foi procurar esse profeta, foi procurar esse líder, para poder compartilhar com ele a aflição que estava vivendo, a angústia que ela estava vivendo, porque não era somente a dívida que tinha para pagar, mas a ameaça dela perder os 2 filhos e vê-los se tornando escravos para pagar a dívida que era do marido. Então ela procurou o profeta para poder dizer para ele aquilo que nós lemos aqui, olha, meu marido, ele era dessa igreja, meu marido, ele estava aqui, ele era um homem de Deus, ele congregava, ele não perdia culto. Ele estava aqui, ele servia, ele era dizimista, ele era ofertante, ele era um pai presente, um marido presente, também um cristão presente, né? Na época não se falava cristão, mas ele era o quê? Um membro assíduo da igreja. Então disse para ele tudo aquilo, só que ele morreu. E agora, ele deixou muitas dívidas, nós gastamos muito com a doença dele. Nós gastamos muito para tentar salvá-lo, não conseguimos, e ficou uma dívida, e agora nós temos que pagar essa conta. Porém, nós não temos como pagar essa conta, e por não poder pagar essa conta, os credores estão falando que vai levar os meus filhos para serem escravos. Você sabe o que significa isso? Olha, eles vão parar de vir na igreja, eles vão parar de congregar, eles vão parar de servir ao Senhor, eles vão parar de ser homens de Deus e vão ser servos de Satanás. Quando a Bíblia fala a respeito de escravo, querido, escravo dessa natureza é servo do diabo, é entregues a Satanás. E essa mulher chegou para o profeta dizendo, eu não quero perder meus filhos para Satanás, eu não quero perder meus filhos, não quero vê-los sendo levados. Qual o pai que quer perder o seu filho para o mundo? Qual a mãe que quer perder os seus filhos para Satanás? Nenhum de nós quer. Se você ouvisse as minhas conversas com o Ian a respeito disso, querido, você ficaria com o cabelo lá em cima. Por quê? Porque a gente conversa nesse nível aqui. Não te perco para Satanás, mas de jeito nenhum.
Eu falo para ele assim: filho, eu não quero te fazer medo, mas eu prefiro a dor do luto do que te ver servindo o diabo. Eu sei o peso dessas palavras, para mim e principalmente para ele. Eu sei o peso dessas palavras, querido. E eu as falo sem nenhum tipo de medo em relação a isso. Somente temor ao Senhor. Amém? Mas essa mulher foi procurar Eliseu. E a primeira coisa que Eliseu pergunta para ela é que é maravilhoso. Porque ela vai lá e diz que tem uma dívida. Mas ela chega e fala assim para ele, né? Eu tenho uma dívida e não tenho como pagar essa dívida. E vão levar os meus filhos. A solução é essa. Mas aí, no versículo 2, Eliseu, o profeta, o pastor para quem ela está falando, olha o que ele fala para ela. Ele já tinha ouvido que ela não tinha nada. Ele já tinha ouvido do perigo que ela estava passando, mas ele vai e diz o seguinte para ela: que te hei de eu fazer? Declara-me, fala, abre a tua vida, abre o teu coração. E diz para mim, que é que tens em casa? E ela responde desse jeito, sem nenhum tipo, sem tropeçar, sem gaguejar, ela responde: tua serva não tem o quê? Nada em casa, a não ser o quê? Senão uma botija de azeite. De azeite. Aí, no verso 3, ele diz o seguinte: Eliseu, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Ela disse que não tinha dinheiro para pagar, que o credor ia levar o filho. Mas ele pergunta: o que eu posso fazer por você? E ele já responde a pergunta para ela dizendo assim: olha, sabe o que eu posso fazer por você? Eu posso te dar direção de Deus para a tua vida. E infelizmente é isso que as pessoas não querem. Tem gente que vem na igreja, senta aqui, ouve a direção de Deus para a sua vida, mas parece que ela vem ouvir para fazer o contrário. Por quê? Porque a palavra de Deus é o que para ela? É uma carta de homens? Ouve a palavra de Deus e sai daqui decidida a fazer outra coisa. E aí ela decide fazer outra coisa, e ainda diz lá fora que tem unção. Eu sou cheio da unção de Deus. E o Eliseu está mostrando algo diferente aqui. Falou assim: olha, o que eu posso fazer por você? Eu vou te dar uma direção que vai transformar a tua vida, que vai mudar a tua vida. Me diz aí, o que você tem em casa? Essa mulher responde o seguinte: tua serva não tem nada em casa. Mas então o que você tem? Tem muita gente dizendo: eu não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada. Por isso é a desculpa para poder andar na contramão daquilo que Deus diz. Mas aí essa mulher recebe, creio, através do Espírito Santo, recebe uma direção e diz assim: tua serva não tem nada senão o quê? Uma botija de azeite. O que é azeite? Diga assim: azeite é a unção sobre a minha vida. Então essa mulher diz o seguinte: eu não tenho nada em casa, mas eu tenho unção. Porque eu busco o Senhor, eu tenho unção porque eu oro, eu tenho unção porque eu obedeço a palavra, eu tenho unção porque toda a direção que me foi me dada neste lugar, eu segui. Eu tenho unção porque eu obedeço. Então, Eliseu vai e fala para ela: então o problema está resolvido. É simples. Vamos multiplicar a tua unção. Vamos multiplicar essa unção, porque a unção de Deus é que vai nos salvar. A unção de Deus é que vai nos socorrer.
A unção de Deus é que vai gerar em nós aquilo que nós precisamos. Aí ela deve ter perguntando, então o que é que eu faço? Simples. Sabe o que é que você faz? Você congrega? Congrego. Então tu deve conhecer todo mundo da tua igreja. Conhece ou não conhece? Tu congrega, tu está em todos os cultos, tu está em toda a comunhão. Então tu tem intimidade com as pessoas que sentam do teu lado. Não é isso? Olha para trás. Responde para mim. Tem comunhão com essa pessoa que senta atrás de você? Conhece ela? Então Eliseu diz o seguinte: você congrega, você tem comunhão. Porque quando fala de vizinho, não é só porque mora do lado, não. Porque eu tenho mais intimidade com as pessoas que eu encontro aqui na igreja do que com as pessoas que moram do lado da minha casa. Se eu pedir para você alguma coisa, eu tenho certeza que eu vou receber de você. Mas se eu pedir para o meu vizinho, provavelmente eu não receberei. Mas aí Eliseu disse: você congrega. Você congrega na geração eleita. Congrego, você gosta de estar nos cultos? Quem gosta de estar no culto aqui? Mas só responde se for verdade. Você gosta de estar nos cultos? Então você conhece todo mundo. Sabe o que você vai fazer? Eu vou mostrar para você que não adianta ter unção. Você vai precisar da pessoa que está sentada do teu lado. Você precisa da que senta na tua frente. Você precisa da que senta do teu lado direito. Da que senta do teu lado esquerdo. E você precisa de todas as que sentam atrás de você. Não adianta ter unção. Não adianta dizer, sapatear lá em casa. Não adianta fazer isso. Não adianta, porque eu oro mais do que todo mundo. Não adianta dizer, eu conheço a palavra de Deus. Não adianta, eu faço isso, eu faço aquilo. Não adianta só unção. Deus, Eliseu disse para ela, falou assim, não adianta só unção. Você tem unção, eu também tenho. Eu também tenho. Você tem unção, mas não adianta só unção. O que você vai fazer? Você tem unção, você congrega, você gosta de estar junto na comunhão. Você não se retira dos eventos, dos ajuntamentos da igreja. Não, eu não me retiro. Aí ele falou assim, então é simples. Sabe essa pessoa que está sentada atrás de você aí na igreja? Você vai pedir um vaso para ela. Aí a pessoa que está do teu lado direito, tu vai pedir outro vaso para ela. A pessoa que está sentada do teu lado esquerdo, tu vai pedir outro vaso para ela. E para que está de frente de você, você vai pedir outro vaso para ela. E todas as outras pessoas que estão ao redor, no mesmo lugar, vai até elas e pega um vaso. Pega um vaso. Mas chegou um novinho agora, pastor, chegou hoje, está aqui na igreja. Nunca tinha entrado numa igreja antes ainda. Meu Deus. Eu posso contar com ele? Pode. Mas pastor, ele é novinho, sim. Mas entenda uma coisa, olha o que o profeta vai falar para essa mulher aqui. Depois, ele vai dizer o seguinte, verso 4, entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Amém? O que tiver cheio. Aí ele, verso 5, partiu pois dele e fechou a parte sobre si os seus filhos, e eles lhe traziam o vaso. Diga assim, os filhos traziam os vasos. Agora eu pergunto para você, e quem enchia? Por isso que quem chegou hoje, pode contar com ele também. Por quê? Diga assim, porque quem vai encher o vaso? Sou eu que vou encher o vaso. É você que vai encher o vaso. Você está pedindo emprestado. Quando a pessoa te empresta o vaso, sabe o que ela está fazendo? Ela está concordando com você. E sabe o que a Bíblia fala a respeito disso? Um versículo que eu cito direto aqui em cima. Mateus capítulo 18, verso 19. Quando duas pessoas concordarem acerca de alguma coisa que porventura pedirem,
ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Quando você, querido, não vive a tua unção basta, e você vive como se você não precisasse de mais ninguém, e se isola, e fica em casa quando não deveria ficar, e não tem comunhão quando você deveria ter comunhão. Sabe o que você está falando para o Senhor? Você está dizendo o seguinte, assim, olha, eu não preciso da minha unção multiplicar, eu não preciso da tua bênção. Eu não preciso de ti, Senhor. Aí você olha para mim, fica bravo comigo e diga assim, eu não concordo contigo. Vai embora. Porque na minha Bíblia, capítulo 133 de Salmo, diz assim, ó, quão bom e quão agradável é, quando os irmãos vivem como? Em união. União como? União, você na tua casa e eu na minha, é fácil, amado. Anda comigo, come sal comigo. Veja o quanto eu sou chato. E continua andando comigo. Não é dessa união. Não é daquele amor que você fala, pastor, eu te amo. Mas na hora do vamos ver, teu amor não passa de palavras, não é isso. O que a palavra de Deus está dizendo dessa união é o seguinte, é quando nós andamos juntos. Quando nós andamos juntos. E andar junto, querido, é entender que um é diferente do outro. O problema, você sabe qual que é? Você tem problema com alguém, você pode analisar, vai atrás. Vai atrás. Que lá no fundo, você está tendo problema bem numa coisa que você é igual. É tipo fio positivo. Encosta um no outro para você ver. 2 fios positivos, encosta. Ele não vai unir as forças não, querido. Ele vai dar um estouro. Quem trabalha com eletricidade aqui, você trabalha, né? É isso mesmo, né? Pega 2 fios positivos, eles são iguais. Mas se encostar um no outro, o problema aconteceu. Então os nossos problemas surgem, não é porque nós somos diferentes. Surgem nas áreas em que nós somos iguais. Você não gosta de mim, você já viu alguma coisa em mim que você é igual. Então Eliseu chamou a mulher e disse assim, olha, entra e fecha a porta. Mas é interessante que a única vez que fala nesse texto de casa é quando ela diz assim, tua serva não tem nada em casa. Mas na hora que Eliseu vai falar para ela, dá direção para ela, fecha a porta, não fala que é a porta de casa. Não fala qual porta que é. Porta, meu querido, é separação. Porta é limite. Porta é a proteção. Tem gente que diz que tem unção, mas é amigo do mundo. E a minha Bíblia diz que quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de... Então de quem é a unção que está nela? Então fecha a porta, fecha a porta. Aí tem gente que... Oh Jesus, hoje eu estava meditando nessa palavra hoje à tarde. E eu estava meditando a respeito de semeadura, pensando sobre semeadura. E a gente ouve direto pessoas dizendo assim, semeia que você vai colher, não é isso? Aí tem gente que pega aquele texto de Abraão, o versículo 3 do capítulo 12 lá de Gênesis, onde fala assim, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te... Essa palavra é para a minha vida. É para a tua vida, sim. Mas é para a tua vida, se a tua vida está nas mãos do Senhor. Porque se tu abençoar quem está fora, quem anda no caminho de Satanás, você não tem bênção de Deus não, sabia disso? Se te amaldiçoar, você está fora dos caminhos do Senhor. Ah, não vai pegar porque eu sou de Deus.
Você é de Deus, mas você está fora. A porta tem que estar fechada. Querido, Satanás coloca mira na minha cabeça. Mas se a porta não estiver fechada, ele vai me acertar. E nós, você, anda todos os dias com a mira do diabo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, o que está escrito lá? Sede sóbrios. O diabo, vosso adversário, sede sóbrio. Por que fala sede sóbrio? Todo mundo pega a parte assim, o diabo, vosso adversário, anda ao redor, rugindo como leão, buscando alguém. Mas e a primeira frasezinha lá? Sede sóbrio. Sede sóbrio. Você não tem que estar em qualquer lugar. Você tem que estar na presença de Deus. Seja sóbrio. Porque a palavra de Deus, as promessas de Deus, não é para quem está longe de Deus. É para quem está na presença dEle. E ser sóbrio quanto a isso, querido. Satanás está com a mira apontando para a minha cabeça. Mas eu estou dentro dos limites imposto pela palavra de Deus, ou seja, a minha porta está fechada, e aqui dentro Satanás não me acerta. Satanás não me acerta. E aqui, meu amado, Eliseu manda ela fechar a porta e entrar, fala, olha, aqui dentro desses limites, você multiplica a tua unção. Como? Querido, vai ter pessoas, vai vir novas. Vai vir pessoas, você vai evangelizar, porque nós não vamos morar aqui dentro. Você vai evangelizar, elas vão vir, elas vão se aproximar de você. E é você, esses vasos que vão estar chegando, vazios, é você que vai encher. É você que vai encher. Quantas pessoas já vieram, pastor, por que não para a gente? Por que tem um monte de gente que sai da igreja? Alguns porque não são nossos. Mas outros, amado, porque não é só minha responsabilidade encher. Não é só minha, é responsabilidade tua também. Por quê? Porque nesse exato momento em que nós estamos em comunhão neste lugar, ouvindo a palavra de Deus, uma palavra de direção de Deus, uma palavra profética, o que está acontecendo no mundo espiritual? De acordo com o Salmo 133, versículo 3, a última parte dele, Deus está ministrando nas nossas vidas a vida e a bênção dele, e isso não pode ser tirado. O que não pode ser tirado de nós? Diga assim, unção. A unção não pode ser tirada. Não pode ser roubado. Senhor, enche o Fernando de unção. Eu oro, eu estou intercedendo por ele. Mas Deus vai encher o Fernando de unção só porque eu estou pedindo? Deus vai encher ele de unção se ele desejar ser cheio. Se ele desejar ser cheio, ele vai ser cheio da unção de Deus. E eu tenho certeza, querido, mas a partir de hoje isso é direcional, por quê? Porque a partir de hoje você vai começar a orar assim. Você não vai fazer nenhum tipo de oração, nem aquela oração que você faz na hora da comida, né? Que faz rapidinho, né? Abençoa o que tem, como que é? Que não chegue mais ninguém. Rapidinho. Ou fitness, né? Aquele que é fit, Senhor, abençoa, queima toda a caloria. Amém. Até nessa oração, o que você vai fazer? Você vai falar, Senhor, eu quero ser cheio da tua presença. Eu quero ser cheio da tua unção. As pessoas estão perguntando, pastor, cadê a unção? Cadê o poder de Deus? Cadê a glória de Deus? Não vem sobre este lugar. Não enche este lugar. Quantas vezes você clama por isso, amado? Quantas vezes você busca por isso? Não busca, não quer. Ou você quer que Deus adivinhe, você pedindo um carro e Ele mandar unção para você. Se você pedir o carro e Ele mandar unção, o que você vai fazer? Vai jogar unção fora.
Porque você pediu o carro. Pede unção. Pastor, eu não consigo me firmar na igreja. Pede unção. Pastor, eu não consigo servir. Pede unção. Porque a unção, meu amado, entenda uma coisa. Você tem um carro, não é milagre de Deus que eu vou perguntar para você, tá? Porque vai ter alguém espiritual bastante para dizer assim, se for milagre vai acontecer. Você pega um carro, tira o combustível dele e coloca água. Ele anda? Não anda. Ele não anda. Não anda. Você tira a água, coloca combustível, ele pula. Ele vira cambalhota? Não. Por que ele não vira cambalhota? Porque o combustível só faz ele. A unção que Deus dá é para fazer a obra dele. Então se você está pedindo unção, meu querido, a unção não vai te dar carro. A unção vai te despertar, vai gerar desejo. E você quer ver que vai ter alguém que vai pensar bobeira? Quando você pede unção para Deus, uma das primeiras coisas que vai começar a acontecer contigo, você vai sentir desejo de servir. Servir as pessoas, servir a igreja. Você vai sentir vontade de limpar as cadeiras da igreja, amado. De limpar o banheiro. Aí vai ter aquele que fala assim, então eu não vou pedir isso. Porque o que as pessoas querem, qualquer crente talvez, moderno hoje, chegaria diante do pastor, como essa mulher chegou e falar para ela, olha, como eu vejo, eu já vi pessoas fazerem isso. Pastor, eu estou com uma conta, você não pode me ajudar a pagar essa conta? Me dá dinheiro para pagar essa conta. Ah, faz uma vaquinha, ajuda aí, faz isso. Ah, vamos fazer uma ação para poder fazer isso. Querido, isso é papel da igreja. Nós fazemos, por quê? Por causa da unção que Deus colocou, mas não é papel da igreja. Aí, querido, ele pega e fala para ela, fala, sabe o que você vai fazer? Você tem unção? Tem. Fala assim, então peraí. Você tem unção, você tem comunhão com Deus e comunhão com o irmão. Diga assim, só tem unção quem tem comunhão com Deus e tem comunhão com o irmão. Amém? Agora fala assim, quanto mais comunhão eu tenho com Deus e com o meu irmão, mais unção eu tenho. Amém? Sabe por quê? Por causa do vaso que ele te empresta. Se você não... É a semente do João 12, 24. Se a semente de trigo, o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele sozinho. Sozinho. E ele ainda acha que tem unção. Ele tem que morrer. Aí, se ele morre, produz o quê? Muitos frutos. A unção nos mata para o mundo. A unção nos mata para o mundo. Quanto mais unção eu tenho, mais morto para o mundo eu estou. Quanto mais unção eu tenho, menos eu reclamo da vida. Quanto mais unção eu tenho, mais eu paro de enxergar problema nos outros. Por que pessoas saem da igreja? Porque a igreja não tem unção. Não, não é porque a igreja não tem unção, é porque ela não tem. Aí Eliseu fala para ela, olha, você tem unção, você tem comunhão. Então é o seguinte, se isso é verdade, pede às pessoas em quem você tem comunhão,
e fecha a porta. Ou seja, não vai viver a vida dissolutamente, nem de qualquer maneira, nem perigosamente, nem viver a vida adoidado por aí. Não. Você tem unção? Tenho. Então fecha a porta. Fecha a porta. Pede os vasos e fecha a porta. Aí você vai. Não é de graça. Você vai encher de unção. Hoje eu estava conversando com a minha esposa agora à tarde, eu estava falando para ela, você sabe por que a igreja se tornou isso que nós vemos hoje? Porque a palavra de Deus diz lá em Provérbios 22, versículo 6, ou é capítulo 6, versículo 22, qual que é? Que diz assim, ensina a criança o caminho que deve andar. E ainda quando for grande... O que tem a ver isso, pastor? Espera aí. Quando você recebe Jesus, o que acontece contigo? Você nasce de novo. E você não nasce grande. Senão tu é uma aberração. Você nasce bebê. E bebê, ele precisa da ajuda. Olha o Miguel e o Francisco Júnior. A cada momento que eu olho para eles, ele está no braço de alguém. Aqui na igreja. Ou seja, cada um está cuidando um pouquinho. Para os pais estar, igual o Chicão está lá na guerra lá. Não é isso? Quando a pessoa vem para Cristo, querido, ela aceita Jesus. É a primeira parte do ID. Que é o que a igreja faz com maestria hoje. As pessoas querem, eu quero espalhar o evangelho pelo mundo. Glória a Deus. Você sabia que isso já aconteceu em quase todo mundo? Mas tem um monte de... Sim. Mas você sabia que a segunda parte do evangelho, do ID de Jesus, não aconteceu nem em 10% dessa igreja que existe? Sabe por quê? Porque a segunda parte do ID é... Não, é assim, ensina a criança o caminho que deve andar, que quando ela for grande não se desvia dele. Por que tem um monte de desengrejado falando que não precisa da igreja? Porque não foram discipulados, não foram ensinados quando criança. Agora, mas diga assim, nós somos uma igreja de discípulos. Amém? E aí, querido, o que Eliseu está dizendo é isso. Olha só, faz a obra. Faz a obra. Falou para os filhos, vai lá e fala para eles evangelizarem. Pregar o evangelho a toda criatura. Trouxe os vasos vazios. E você que já tem unção, que é cheia da unção, o que você vai fazer? Você vai discipular eles. Aleluia. Teus filhos chegam com um vaso vazio, prega o evangelho para toda criatura. E quem tem unção faz o quê? Enche eles, discipula eles. Aleluia. Discipula eles. E assim você vai fazer. Até quando, pastor, eu vou fazer isso? Enquanto tiver vaso vazio. Eu ando na rua, meu amado. A maioria dos vasos que eu vejo é vazio. Você sabe quem, para a gente poder caminhar para o final aqui, quem é a mulher? Também aqui nessa... Né? Diga assim, fala assim, a mulher é a igreja. Agora pergunta assim, fala assim, e os seus filhos são os membros. Os membros são os filhos são responsáveis por trazer os vasos vazios. Olha para o vaso que está do teu lado. Diz para ele, responsabilidade tua.
culto que vem traz um vaso vazio. O culto que vem é para você trazer um vaso vazio. Para ser cheio da unção. Ah, pastor, mas você não disse que sou eu? Eu falei assim, querido, quem tem a unção aqui nesse texto? A mulher. Ou seja, o corpo. E diga assim, fala, eu sou apenas membro de um corpo. Então diga assim, fala assim, então, quem tem a unção? Somos nós. Aí, meu querido, qual que é a palavra de direção aqui? Eu não vou falar nada de novo para você. Deus está dizendo desde o começo do ano, não se isole. Deus está dizendo desde o começo do ano, amado, esteja junto, congregue, sacrifique para você congregar. Não sacrifício de tolo, amado. Eu sei que vai haver momentos que não tem como você fazer. Não tem. Não tem como você fazer, mas quando depender de você, faça. Quando depender somente de você, faça. Faça. Né? Eu sou daquele pastor que eu oro para ver se é da vontade de Deus eu ir na igreja ou não. Tudo eu oro. Ora nada. Ora nada. Diga assim, querido, olha. Diga assim, fala assim, quando depender de mim, eu tenho que estar presente. Amém? Quando depender de você. Quando depender de você, pastor, não depende de mim, depende do meu esposo. Pastor, não depende, meu filho está doente, aconteceu isso, precisei viajar a trabalho, preciso disso, preciso daquilo. Quando depender de você, somente, não tem trabalho, não tem doença, não tem marido que, nem esposa que, não tem. O que está pegando? Eu estou cansado. Quando depender de você, venha. Vou chegar atrasado 10 minutos. É melhor tu perder 10 do que perder tudo. Quando eu era líder de jovens, sabe o que eu ensinava para a gurizada? Na época tinha muito evento. E eles falavam, eu quero ir, não tem dinheiro. Eu falei, você só pode parar de crer que você vai quando naquele evento o artista que foi lá cantar disse assim, boa noite, estou indo, até a próxima, tchau. Aí apagou as luzes, foi todo mundo embora, aí você desiste. Mas enquanto tiver na metade da última música, continua crendo. Continua crendo. Continua crendo. Pastor, eu vou chegar só para o amém. De repente, meu amado, é só o amém que vai te encher. É só o amém. Você só precisa do amém. Você chega, todo mundo fala amém, e a benção pá, em cima de você. Não é, o que está escrito na tua Bíblia não é igual na minha, no último versículo do livro de Salmos, 150 lá. O que está escrito lá, quem sabe? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Você está respirando? Louve ao Senhor. Está respirando, louve ao Senhor. Está respirando, louve ao Senhor, amado. Amém? Então, olha só, Deus está falando desde o início. O que nós temos que fazer? Congregar. Congregar, meu amado. Hoje Deus me deu uma visão, hoje à tarde. Eu estava num lugar, parecia uma estrada de terra,
A estrada de terra, não sei se a pastora Norma talvez sim, o Elismar também sim, o meu irmão também sim. Quem morou em Jaciara e andou para aquele lado de Dom Aquino vai saber do que eu estou falando. Parecia uma estrada de terra que vai para um lugar chamado Entre Rios. Assim. Mas já chegando Entre Rios, porque tem umas subidas assim. E muito mato. E o tempo estava frio, nublado. E eu parado naquela estrada, eu olhava para cima e sentindo frio, eu falei, Senhor, o que significa isso? Aí ele disse assim, por isso é que eu estou falando para vocês estarem juntos. Porque está chegando um tempo em que haverá um esfriamento. 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 E para que vocês não fiquem frios, vocês precisam estar juntos. Desde que eu me converti, amado, eu ouço um exemplo assim. O pessoal falava assim, pega, vai lá na churrasqueira, tá lá ela acesa, toda bonitona, acesa, pega uma brasa daquela e separa. E deixa. Aí você vai observar que aquela que você separou vai queimar um pouquinho e vai apagar. Mas aquelas que ficaram na churrasqueira, vai queimar até virar cinza. Por que elas queimam até virar cinza? Porque uma não deixa a outra apagar. Aquela que está sozinha, ela apaga. Você ouviu a palavra do filho pródigo? Tudo que ele recebeu na casa do pai, ele saiu pouco tempo depois, o que aconteceu? Acabou tudo, a unção é a mesma coisa. Quando você se espalha. Por isso que eu tenho falado para os irmãos que estão em casa, os que moram em Cuiabá, congrega, irmão, congrega, é a direção de Deus para a tua vida. E deixa eu pedir para o pessoal de Jaciara, outros lugares também, se puderem, se esforcem para estar junto, marquem de assistir os cultos, todo mundo junto, em casa, numa casa, eu vou estar entrando em contato e vamos estar indo aí em Jaciara também para a gente poder estar organizando isso. No nome de Jesus, porque os tempos estão avançando para isso, querido. E Deus está te dando essa palavra porque você vai ter que conservar a tua unção. Porque virão tempos. Não é que o teu marido vai morrer como o marido dessa mulher, mas virão tempos difíceis. Quem não tiver unção se tornará escravo de Satanás. Ainda bem que essa mulher tinha unção. Ela tinha unção e seus filhos não tornaram escravos. Mas quem não tiver unção vai se tornar escravos do diabo. E eu não quero isso para você, amado. Não quero. Por isso que essa palavra é de direção para você. E se vocês perceberam também, nós não falamos sobre dízimo e oferta. Eu deixei para falar agora pelo seguinte. Olha o que essa mulher fez. Verso 6. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém ele disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Aí é o verso 7. Então veio ela e fez o quê? Ao homem de Deus. Como que ela fez saber? Como que você acha que ela fez saber? Chegou lá, pediu para dar um testemunho na igreja, subir no altar? Amados, há uns anos atrás, uma família foi expulsa da igreja que eu estava congregando. De púlpito assim, a gente estava no culto, de repente o pastor pegou e falou, chamou os nomes, falou assim, vocês não são mais bem-vindos aqui, pode ir embora. E eles foram. Depois o pastor pegou e explicou por que ele fez aquilo. Sabe por quê? Porque eles eram uma família que gostava de subir para dar testemunho. E eles davam muito testemunho de finanças. Que Deus fez isso, que Deus fez aquilo, que eles compraram isso, que eles compraram aquilo e tal, e não sei o quê. E o pastor começou a ter que atender muita gente que procurava ele para dizer como que esse povo dá testemunho que
ganha dinheiro e não paga as contas dele. Ele me deu um calote em tanto, aí eu percebo, me deu um calote em tanto, me deu outro em tanto, me deu outro em tanto. Muitos. O pastor tentou resolver com eles, o que eles fizeram? Bateram de frente com o pastor. O pastor falou, vocês não são mais bem-vindos na igreja. Aí ele falou assim, ninguém nos tira dessa igreja. Aí o que a Bíblia fala? Que quando não resolve assim, faz em público. E foi o que foi feito. Amados, por que eu estou contando essa história? Eu estou contando essa história porque essa mulher fez o homem de Deus saber, não foi falando. Porque falar, até papagaio, fala. Amém? O que ela fez? Se ela recebeu algo de Deus, o que ela foi fazer procurando o profeta? Devolver o que era de Deus. Por isso é que ela fez saber. Ela devolveu o que era de Deus. Aí olha o que ele fala para ela. Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Você entendeu? Trazei primeiro os dízimos e as ofertas na casa do tesouro e fazei prova de mim. Se eu não abrir a janela do céu e trazer sobre vós, foi isso que aconteceu. Amém? Mas amém, querido. Olha só, para a gente poder encerrar aqui, entenda uma coisa e anota isso para a tua vida. O que são as promessas de Deus para nossas vidas? Quantos aqui têm promessa de Deus para a sua vida? Amém? As promessas de Deus para a nossa vida, presta atenção que eu vou falar para você, revelam a colheita que Deus vai nos dar. Ou melhor, Ele quer nos dar, não é que Ele vai nos dar, é que Ele quer nos dar. As promessas revelam a colheita que Ele quer nos dar. Pega a vida de Abraão. Abraão queria ter um filho, amém? Mas Deus deu a ele uma promessa. Qual foi a promessa? A Lu pregou quinta-feira isso. Você vai ser pai de multidões. Aí Deus pegou e falou assim, eu vou te dar essa promessa. Só que aí, lá na minha Bíblia fala assim, 2 Coríntios, capítulo 10, 9, versículo 10. Diz assim, aquele que dá o quê? Semente ao que semeia. Dá semente ao que semeia. Então, Deus te faz a promessa e diz, eu quero fazer você colher tudo isso. Só que até lá eu vou te dar semente para você colher tudo isso. Foi o que fez com Abraão. Para você ser pai de uma multidão, eu tenho que te dar uma semente. E deu Isaac. Só que tu tem que semear o Isaac aonde? A semente aonde? Na terra. Mas a semente só morre aonde? No altar. Amém? Então olha só. As promessas de Deus revelam as colheitas que o Senhor quer nos dar. E automaticamente Ele revela a semente que você tem que semear. E você tem. Quem tem chamado para ser pastor aqui? A Lu e o Adriano tem. E os que são pastores também. Já são pastores. O que se semeia para ser pastor? É a semeadura mais doida que você imagina. Você semeia a própria vida. Se Abraão teve que matar Isaac, você tem que se deitar no altar e morrer. Porque você é a semente. Você está em tudo. Você participa de tudo. É a tua semeadura. Quem tem promessa de que vai ser muito rico financeiramente, semeia o quê? Dinheiro.
O Denis e a Aline têm uma promessa de que eles vão ser muito ricos. Ai, ai. Só que é o casal mais desprendido que eu conheço. Glória a Deus. Querido, eu estou compartilhando isso com você, por quê? Porque, e quero encerrar dizendo aqui para você o seguinte: o mundo vai precisar da igreja mais do que precisou um dia. E nós vamos precisar uns dos outros mais do que precisamos um dia. É essa palavra que o Senhor está nos dando hoje. Nós precisamos estar juntos. Você vai se lembrar disso. Agora, entenda uma coisa, não é porque Deus deu a palavra que vai ser fácil, pelo contrário, vai ser mais difícil. Por isso que eu estou falando, se depender de você, faça. Amém? Glória a Deus. Quero que você fique de pé, no nome de Jesus. Meu amado.